Diálogo. Com 34 unidades e presente em 32 cidades do Ceará, o Instituto Federal do Ceará fornece muito mais do que educação pública gratuita de qualidade. Pois é, Manu, são milhares de estudantes cearenses e de outros estados, beneficiados com bolsas e auxílios estudantis e atendidos por uma rede de apoio formada por diversos profissionais que administram esse setor de assuntos estudantis. O nosso diálogo de hoje vai falar sobre isso. Estamos recebendo aqui nos estúdios a coordenadora em exercício da assistência estudantil do IFCE, Tereza Gomes. Boa tarde, Tereza. Boa tarde. Tereza, eu queria começar te perguntando, a gente falou que vai ser realizado o 9º encontro de assuntos estudantis do IFCE. Aí eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como é que vai ser esse evento, Fala a data, que a gente ainda não disse também. E aí, boa tarde. Primeiro, boa tarde a todos os ouvintes e agradecer por esse momento. O 9º encontro de assuntos estudantis ele vai acontecer entre os dias 22 e 24 de agosto. Vai ter um momento no Campus Fortaleza, vai ser a abertura, vai acontecer lá, e as demais atividades vão acontecer nas salas de reunião da reitoria do IFCE. Então, a gente vai ter essa divisão com relação ao espaço. E qual é o tema que vocês vão abordar nesse 9º encontro? Quem participa do evento? O tema do 9º encontro vai ser a cooperação no âmbito educacional, fortalecendo a atuação da assistência estudantil no IFCE. Vou explicar um pouco para vocês de onde surgiu esse tema. Na verdade, a gente queria trabalhar a questão da interdisciplinariedade das equipes de assistência estudantil do IFCE. As equipes de assistência estudantil são compostas por uma equipe multidisciplinar. Então, a gente tem assistentes sociais, pedagogos, psicólogos, técnicos em assuntos educacionais. Em algumas situações, nós temos médicos, enfermeiros, dentistas. Então, essa integração, assistentes de aluno. Então, todo esse grupo precisa ter uma atuação bem integrada para que a gente consiga atender os objetivos previstos no Programa Nacional de Assistência Estudantil, que é o PENAD. Então, assim, são vários serviços, e dentre esses serviços a gente também tem um programa de auxílios que, de repente, é o mais conhecido pelas pessoas, porque viabiliza o acesso a auxílios em forma de pecúnia aos estudantes. Mas a gente tem os serviços diretos que são ofertados pelos profissionais, em articulação com as equipes de ensino e de professores, que também é um mote da assistência estudantil. Então, com essa tentativa de pensar em interdisciplinariedade, a gente fez uma parceria com o Instituto Coração de Estudante, o INCORES, que também trabalha em parceria com a UFC. Eles têm uma proposta de educação cooperativa. Então, assim, eles têm uma experiência que nasceu na comunidade de Cipó, no município de Pentecoste. E aí eu vou falar brevemente como é que foi a história, só para a gente entender. Então, assim, estudantes do sertão do Ceará, com muita dificuldade de acessar a universidade pública, começou a desenvolver células cooperativas de estudo. Então, esses estudantes se encontravam lá no local, na localidade deles, e trocavam aprendizados. Esse grupo de estudantes teve o apoio de um professor, o professor Andrade, que foi quem começou a dar um suporte a esses estudantes na época, e daí esses estudantes começaram a ter êxito e começaram a ingressar na universidade, principalmente na Universidade Federal do Ceará. E aí começaram a estimular os outros. Exatamente. Então, quando a UFC tomou conhecimento de onde esses estudantes vinham, de que tipo de metodologia tinha sido utilizada para eles ingressarem na universidade, se interessaram pelo projeto, e aí começou já essa articulação entre o UFC e o INCORES, Então você já explicou pra gente, bem de uma forma geral, mas deu para entender bastante bem, do que se trata essa metodologia da aprendizagem cooperativa. Aí eu queria te perguntar, Tereza, se vocês vão oferecer uma formação justamente nessa área, porque você falou que é um encontro que vai reunir profissionais das com diferentes formações, Eu queria saber como é que vocês vão abordar isso. A ideia é trazer esse exemplo, esse modelo de metodologia para o IFCE? Pronto. Essa metodologia a gente começou com um primeiro, como se fosse um projeto piloto, no campus de Guaramiranga. Então já foi feita uma primeira formação com os professores de lá.
No caso do encontro de assuntos estudantis, a gente vai focar na formação das equipes. O INCORES ele tem vários segmentos de formação. Tanto ele forma nessa área da educação cooperativa mais vivenciada pelo processo de aprendizado estudante-professor, como ele também ajuda no fortalecimento de equipes. E aí ele trabalha algumas habilidades importantes para as equipes, que é exatamente trabalhando nas histórias de vida, trabalhando identificação das habilidades, respeito às diferenças, a questão do protagonismo, da autonomia. Porque o que a gente identifica é que, ao juntar todos esses saberes nas equipes de assistência estudantil, muitas vezes existe uma dificuldade da articulação. Então, muitas vezes a gente tem uma equipe multiprofissional, mas que não trabalha tão bem articulada. Então, a ideia é que a gente fortalecesse essa equipe com esses princípios e depois tentar se estimular essa proposta de educação cooperativa dentro do IFCE. Então, é um pontapé para essa proposta. E a proposta do ICO, né, que quando eles começaram, até tem umas histórias bem simbólicas do projeto, que eles estudavam debaixo de uma árvore, né, depois o projeto foi crescendo, foi ganhando força, foi trazendo mais alunos para dentro da UFC, né, e esses alunos retornando para a sua comunidade para estimular os outros. Então, ele tem bem forte essa característica do protagonismo do estudante. E a gente vai trazer isso para o IFCE também? Uma tentativa. Então, assim, acho que o que a assistência, hoje a diretoria de assuntos estudantis quer é plantar uma semente com esse processo, que não é fácil, porque é uma metodologia diferente, é uma metodologia que exige exatamente essa questão do protagonismo, da autonomia, nem sempre ela é vivenciada no modelo educacional que a gente tem hoje no Brasil. Então, é um grande desafio. A gente ainda tem um processo de hierarquia muito grande, de educação voltada somente para a competência, para o resultado. Então, você trabalhar outras habilidades voltadas para a autonomia, para o protagonismo juvenil, para a solidariedade, para a cooperação, a gente ainda tem resistência em todos os espaços. Então, eu acredito que a diretoria de assuntos estudantis vai lançar essa perspectiva no Instituto e eu espero que a gente encontre um terreno fértil para atuar nisso. Tereza, e sobre as demandas dos estudantes, vocês vão também discuti-las nesse fórum? As demandas, não tem como a gente não trabalhar elas, tá certo? A gente vai ter um espaço de debate, que eu acredito que isso vai ser lançado, porque não vai ter como a gente fugir da questão orçamentária, né, do acesso a programas e serviços, mas eu não digo que vai ser o foco, digamos, o grande foco do evento. Eu só queria lembrar aos nossos ouvintes que a gente está conversando com a Tereza Gomes, que é a coordenadora em exercício de assistência estudantil do IFCE. Ela está falando um pouco para a gente sobre como é que vai ser o nono encontro da assistência... Nono encontro de assuntos estudantis do IFCE. Pronto. Tereza, eu queria que você falasse um pouco sobre o plano de permanência e êxito do IFCE. Na verdade, eu te perguntar se ele tem influenciado o trabalho desses profissionais, né, que fazem parte do setor, né, de assuntos estudantis. Com certeza, né? O plano de permanência, ele na verdade, ele agrega ações que já vinham sendo desenvolvidas pelas equipes de assistência estudantil nos campos. Contudo, ele integrou todas essas ações, né? Criou uma maneira da gente acompanhar essas ações e a gente tem tentado dar respostas com base no plano, que antes, de repente, eram ações que eram feitas de forma mais isolada, desfocadas, agora a gente consegue desenvolver de maneira mais integrada. Não posso dizer que isso acontece em 100% dos campos, mas a gente tem experiências relevantes acontecendo em campos que já tinham uma articulação boa entre as equipes de ensino e as equipes de assistência estudantil. Eu acho que o plano de permanência ele veio muito para agregar essa demanda que já era feita, de ações dos mais variados temas para garantir a permanência dos estudantes, seja atendendo os estudantes através dos serviços nos profissionais, as famílias.
os temas transversais, só sobre a questão da demanda, eu acho que a gente acabou. A gente está chegando ao fim. Antes de terminar, eu queria só que você comentasse para a gente, que é uma pergunta que a gente sempre recebe muito, a questão dos auxílios, do volume, porque sempre tem muitos estudantes que estão demandando da gente esses auxílios, né? Quando a gente fala de assuntos estudantis, né, vem na hora essa palavra mágica aí de auxílios. Exatamente. Então, fala um pouquinho só desse panorama. Esse ano a gente tem um orçamento de 23, na ordem de 23 milhões da assistência estudantil do IFCE. A gente teve um leve aumento com relação ao ano de 2017, que foi da ordem de 20 milhões, mas esse aumento não acompanhou o aumento de estudantes. A gente tinha ano passado, atendia um grupo de 23 mil estudantes que estavam aptos a receber auxílios, que é importante dizer que muitos desses auxílios são voltados a estudantes em condição de vulnerabilidade socioeconômica, que tem que ter uma renda per capita de até 1,5 salário mínimo. E esse ano esse número aumentou para 30 mil. Então o leve aumento que teve não conseguiu suprir o aumento que a gente teve de estudantes. Então, tanto que a gente baixou um pouco a nossa per capita de auxílios, mas isso significa o quê? Que a gente tem atendido um número, não tem conseguido atender todos aqueles que precisam. Então, a gente tem uma demanda reprimida hoje, da ordem de 1.194 auxílios. São exatamente estudantes que solicitaram, que estão dentro do perfil, mas que não conseguem ser atendidos, porque a gente não tem mais recurso para isso. E assim, a alimentação também tem tomado uma grande parcela dos recursos da assistência estudantil, com a perspectiva de universalizar essa alimentação, que acaba tirando um pouco dos auxílios de vulnerabilidade. E a gente sabe que é um programa prioritário, sabe a diferença, a gente sempre tem comentado aqui das histórias de êxito, né, que os auxílios ajudam o Instituto a proporcionar essa transformação, a permanência desses alunos, e a gente pode até retomar depois esse assunto em um próximo programa, porque o nosso tempo está chegando ao fim. E aí a gente lembra para você que está nos acompanhando que o IFCE no Ar volta na próxima semana. Pois a gente vai ficar por aqui. A gente agradece, Tereza, por você ter vindo conversar um pouquinho com a gente, né, sobre esse evento, que é o 9º Encontro de Assuntos Estudantis do IFCE. Continue acompanhando a gente nas redes sociais do Instituto Federal do Ceará e até a próxima quinta-feira, às 14h.